Que a paz bendita de Jesus, o olhar misericordioso de Maria, aqueça os nossos corações para que nós possamos absorver aquilo que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer acerca de assuntos que para nós, em outra época, faria total sentido. Nós entenderíamos com muita facilidade a temática que o Sr. Allan Kardec nos traz na Gênese, no capítulo 11º, no item 43, da segunda parte da Gênese, aonde ele busca esclarecer para a gente a questão dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Afinal de contas, nós acreditamos na existência dos anjos ou não? E o anjo que a gente acredita existir é aquele que tem a asinha e uma auréola na cabeça? Ou isso ainda faz parte da mitologia, da história um pouco fantasiosa para o nosso próprio entendimento? Nós sabemos que os anjos, eles se caracterizam pela sua elevação moral. Kardec coloca na categoria de anjo aqueles espíritos puros, que já não têm mais a necessidade da reencarnação como motivo de aprendizagem para se libertar das suas mazelas. Por quê? Porque um anjo, na concepção que se tem de forma quase que globalizada, é um espírito de uma capacidade moral inquestionável. Nós temos relato no Evangelho, como no Velho Testamento, da aparição do que aqueles que o encararam, de que seriam anjos. Daí essa ideia que nós temos que o anjo tem que ter asa branca, não é? E aquela auréola sobre a cabeça que simbolizaria o quê? O pensamento no bem permanentemente. E por que criamos a figura do anjo com a asa? Porque nós víamos, nos momentos de êxtase mediúnico, espíritos volitando e de uma aparência de amorosidade, de bondade tão grande, que nós idealizamos aquela luz ou a auréola acima da sua cabeça, dizendo que todos os pensamentos e desejos desses espíritos são de grande valor moral. De grande valor moral, não de grande valor religioso, porque as religiões colocam a figura do anjo até a vinda da doutrina dos espíritos como seres criados à parte da criação. E acho interessante que Kardec coloca para a gente no Livro dos Espíritos um questionamento dizendo que os anjos, por que se pensa que os anjos são criados, são um grupo de espíritos criados à parte, ou seja, não são espíritos como nós somos? O que tem essa ideia? E aí os benfeitores esclarecem a Kardec de uma forma quase que infantil para a nossa percepção. Porque os benfeitores falam o quê? Devido a esses espíritos categorizados como anjos serem espíritos de tamanha antiguidade no processo evolutivo, a nossa ignorância caracteriza que eles sempre foram anjos, sempre foram espíritos puros, espíritos superiores. Mas a nossa ignorância é que faz com que pensemos assim. Até porque o advento da doutrina espírita vem nos esclarecer que nós somos espíritos de inúmeras romagens, de inúmeras existências. E eu costumo sempre trazer, sabe, uma notícia muito boa, muito alvissareira para todo mundo, que a partir, em que momento nós tomamos conhecimento do Evangelho de Jesus? Seria no século I da cristandade, lá quando ele começa a sua jornada, depois das bodas de Caná, quando ele vem aglutinando os discípulos ao seu redor para a difusão da Boa Nova. Foi nesse momento que nós tivemos conhecimento do Evangelho de Jesus? Não, não é que a doutrina nos fala. A doutrina nos fala através de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ou através da obra que tem um cunho de ficção, mas não toda ela, o Exilados de Capela, de Edgar Morin. O que Emmanuel fala para a gente na evolução, lá no livro A Caminho da Luz? Que
a partir do momento em que nossas atitudes nos tiraram dos locais que nós estávamos habituados a reencarnar, desencarnar e reencarnar, nós perdemos o direito a esse ambiente em função de quê? De que a gente não queria seguir o processo de libertação moral que aqueles irmãos daquele plano já conseguiam. Como se chegasse agora para a gente e dissesse assim: Assis, tu vai ter que começar o processo de perdão aos teus inimigos. Aí Assis fala assim: mas não é fácil, Evaldo. Não é fácil. Mas por isso que é um processo. Não é um estalar de dedo. De repente você virou alguém que perdoa incondicionalmente todos aqueles que estão na sua jornada. Sabemos que isso não acontece. Então, quando a gente começa a negar a proposta de progresso moral que nos é trazida pelas esferas superiores, é como no banco da escola que nós frequentamos e não demos muita atenção às lições. Chega no final do ano, tem uma recuperação, não é? Uma prova de recuperação. Mas também não demos atenção a estudarmos para a prova de recuperação. O que vai acontecer conosco? Vamos ficar reprovados. Na minha época, eu não sei se é assim hoje, mas na minha época, como eu sempre estudei em colégio público, né, se você repetisse a mesma série por 3 anos seguidos, você era convidado a ser retirado daquela escola. Você tinha que procurar uma outra escola, fazer a matrícula lá e começar de novo a sua trajetória. Por 3 anos. Imagina se essa moda pega e por 3 encarnações que a gente não quis perdoar, nós fôssemos expulsos dessa escola chamada Planeta Terra. Eu acho que o planeta ia ficar bem vazio, né? Ia ter um número bastante espaço para muita gente nesse planeta. Então, mais ou menos nessa relação, foi a proposta da criação do planeta Terra, que Jesus recebeu da mão do Pai Celestial, essa orientação, essa determinação, e ele nos trouxe de outros orbes para cá, para que iniciássemos nesse planeta ainda de forma rústica, lá do homem, não o homem das cavernas, não, mais à frente, o Homo sapiens sapiens, aquele que já sabia viver numa sociedade, mesmo que de forma ainda muito restrita, que saíram das cavernas, começaram a ocupar as savanas, já tinham um entendimento da agricultura, da pesca, da caça, da domesticação de determinados animais. Esse é o Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe. O homem que sabe que ele existe, que ele é um ser humano. E isso data de muito pouco tempo, 200 mil anos apenas. Um piscar de olhos para nós. Em 200 mil anos, nós viemos fazendo o nosso progresso nesse planeta com muita dificuldade, num aspecto tanto intelectual, que ficou mais fácil para a gente, mas o aspecto moral ainda deixou a desejar. E como nós não conhecemos aqui no planeta Terra nenhum espírito que em qualquer época da humanidade recebesse a alcunha, a denominação de anjo, qual era o mais fácil para a gente entender? Que o anjo está fora desse processo de progresso moral e intelectual que nós estamos afetos aqui no planeta Terra. Então tínhamos a ideia de que os anjos eram seres criados à parte da criação de Deus, como se Deus tivesse alguma possibilidade de privilegiar alguém. Às vezes ouvimos isso na casa espírita: nós somos privilegiados por sermos adeptos dessa doutrina. É leve engano, porque o privilégio não faz parte da lei de progresso que Jesus nos trouxe do Pai Celestial. Por incrível que pareça, em se tratando de espíritos imortais como nós, a lei é de meritocracia. Ou seja, a partir que nós tenhamos o mérito de adquirir determinadas condições como espíritos imortais, nós vamos galgando degraus variados, como naquela simbologia da Bíblia, a escada de Jacó, né? Jacó, o pai das 12 tribos, ele num sonho, ele viu uma escada que saía da terra e alcançava o espaço infinito como sendo a morada de Deus. E nessa escada, o que Jacó viu?
e cada degrau, a partir de determinada distância, tinha um anjo que era o responsável por aquela parte da escada. Então ficou fácil para ele identificar que o anjo já existia antes de nós. E nessa identificação ainda tão fragilizada pela nossa imaturidade, idealizou-se que, como está lá na Bíblia, isso está no livro de, se eu não me engano, é no livro de Deuteronômio, que fala que os anjos, querendo ser mais do que Deus, se revoltaram contra Deus e daí foram expulsos do céu. Sendo expulsos do céu, qual era o caminho que eles teriam que tomar? O da terra. Porque na visão de Moisés, ainda na fase inicial de entendimento acerca das coisas espirituais, Moisés entendia que o que não estava no céu estava na terra. Se como Deus, o céu é a morada de Deus, quem não está lá, porque se rebelou, é um anjo decaído. Mas como assim um anjo decaído? Lembra que nós falamos que o anjo, na visão que Kardec nos traz, está lá no livro dos Espíritos, vocês me permitem, eu vou ter que dar uma lida aqui, porque não dá para gravar isso na cabeça não. Lá na escala espírita, Kardec fala que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. A partir do momento que você ainda tem qualquer tipo de inferioridade, qualquer dificuldade ainda de entendimento da lei de Deus, te caracteriza como um espírito que precisa do progresso. Um anjo, ou seja, um espírito puro, que Kardec coloca como sendo lá da primeira hora, o espírito puro, ele tem total domínio sobre a matéria, ou seja, não tem nenhuma dificuldade de entender as necessidades do plano material, não tem mais necessidade de reencarnar num planeta de prova e expiação que nem o nosso, ele só se manifesta aqui para grandes missões. Grandes missões. Evaldo, e qual o exemplo que a gente pode dar? A gente pode dar a da própria anunciação a Nossa Senhora da vinda do Messias, que foi feito pelo anjo Gabriel. Mas no relato do evangelista Lucas, não fala que o anjo Gabriel tinha asa. Pode procurar lá na Bíblia. Chegar em casa, pega lá o Novo Testamento, né, no livro de Lucas. Tá? É o único evangelista que relata a conversa de Maria com Gabriel, é Lucas. Por quê? Porque foi Maria que ditou para Lucas o evangelho que ele anotou. Então ela era a pessoa que vivenciou a situação. Então tinha os argumentos e os detalhes. Ela fala que um homem de estatura alta, de uma beleza sem igual e com uma palavra harmoniosa como o canto das cotovias. Vira poema, né? A coisa. E quando o anjo Gabriel fala para ela, Maria, bendita és tu entre todas as mulheres, porque o Senhor achou graça em ti. Então, ela não relata que era um anjo na acepção moderna que se deu. Moderna por quê? Porque é após o advento da vinda do Mestre, o seu retorno ao plano espiritual, aí os nossos irmãos da Igreja Católica, que nós frequentamos aqueles bancos por tantas existências e temos tantos vínculos de coração com a Igreja Católica, nós idealizamos que o anjo, para ser anjo, como ele vai voar, tem que ter asa, e essa ideia se fixou na nossa mente, na mente religiosa do povo do planeta Terra. Mas como nós não sabemos a história de Gabriel, Rafael, Miguel, né, que são os três anjos muito citados no Evangelho, né, porque lá no Velho Testamento tem também anjo, mas não se dá o nome. Eu acho interessante, você me permite contar uma história, né, que Isaac, um dos pais dos hebreus, né, Isaac, pai de Jacó, Isaac estava caminhando, pastoreando suas ovelhas, e ele, na sua angústia, porque o sogro dele obrigou ele a trabalhar 13 anos por ter casado com a filha dele.
né? Então ele trabalhou 13 anos. E quando terminou os 13 anos, ele era casado com eu esqueci o nome da primeira esposa, mas ele gostava mesmo era de Raquel. Aí o solteiro falou assim, se você quiser casar com Raquel, também trabalha mais 13 anos para mim. Aí ficou, né? Desde aquela época o homem por amor faz cada coisa, né? Aí ele aceitou a proposta. Ficou mais 13 anos trabalhando por sogro, mas casou com Raquel, que era o grande amor dele, porque quando ele se apaixonou por Raquel, o sogro falou assim, não pode a mais nova casar e a mais velha ficar encalhada. Não pode, por isso você vai casar com a mais velha. Então ele ficou 26 anos trabalhando para o sogro de graça. Quando terminou esse período, ele fez o quê? Se chateou, porque o sogro queria inventar uma desculpa para ele ficar mais 13 anos. E ele falou que não ia ficar. E ele resmungando, durante o pastoreio das ovelhas, ele escuta um barulho nas folhas. E ele pergunta, quem está aí? Se for da parte do Senhor, apresente-se. E aí apareceu uma pessoa ao lado da folhagem, que ele falou, né? Se for da parte do Senhor, apresente. Aí ele falou, se é da parte do Senhor, é um anjo. E ele chegou perto do espírito materializado e falou, me abençoa. E o espírito virou as costas para ir embora. Ele falou, não, tu vai ter que me abençoar. E o espírito está indo embora. Sabe o que Isaac fez? Está lá na Gênesis, pode buscar lá. Sabe o que ele fez, assim? Ele se atracou com o espírito. Eu só te largo depois que tu me abençoar. E o espírito teve a alternativa, não, então eu te abençoo em nome de Deus Todo-Poderoso. Ele falou, agora estou feliz, pode ir embora. E ele saiu contando a história que um anjo do Senhor o abençoou. Então essa figura do anjo é recorrente no Velho Testamento e no Novo Testamento. Mas em nenhuma literatura bíblica se apresenta o anjo na figura do ser alado, aquele que voa, que tem duas asas. Isso foi quase que uma mitologia criada pelos nossos irmãos da Igreja Católica para explicar que o anjo, sendo a parte da criação, tinha atributos que nós não temos. O que a doutrina nos esclarece hoje? Que todos os espíritos, guardando a devida proporção moral, podem, o que nós chamamos hoje, de volitar. Alguém já sonhou que estava voando, ou que estava planando em alguma situação? E dá um desespero, porque quando você olha para baixo e vê o chão, você acha que você vai cair e se esborrachar no chão. E quando você acorda, você está num solavanco, porque você leva um susto ao retornar à experiência física. Então, para que nós pudéssemos entender, o que eu falo? Gente, eu tive um sonho esquisito, sonhei que eu estava voando. Vê se pode. Pode. Porque a gente, na condição de espírito, fora do corpo físico, nós temos uma liberdade de locomoção muito maior do que aqui no plano físico. Tanto que é da cultura do homem aqui na Terra a ideia de voar. Lembra a história de Ícaro? Né? Ícaro era um semideus. Então o que ele fez? Ele falou assim, para que eu seja um deus completo, eu tenho que voar. Ele construiu duas asas de cera, fez um colete, colocou ele, foi para cima da montanha e se lançou. E começou a bater. E não é que ele voou assim. Só que ele ficou tão impressionado com a façanha dele de poder voar, o que ele quis fazer? Eu vou vencer as nuvens e vou chegar ao templo de Zeus, que era o papai dos anjos, dos deuses gregos. E ele foi voando e foi em direção ao sol, o sol esquentou a asa, era de cera, derreteu e desencarnou. Então, dizendo o quê? Que nenhum homem pode ultrapassar a barreira do Criador, ou do Deus Todo-Poderoso. Olha a visão. Por quê? Porque tem-se a ideia de que é algo inatingível, que jamais chegaremos a um entendimento de progresso moral, que nos aproximaremos de Deus. Filipe fala assim para Jesus, após a prece, a última ceia, né? E Jesus fala, eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, e aonde irei preparar-vos lugar, e virei para buscá-los. Aí Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim para Filipe, tu não vê o Pai nas minhas obras? Tudo que eu faço em nome de Deus. E nem assim
consegues enxergar Deus nas minhas palavras, nas minhas ações? O que Jesus está falando? A partir do momento que o nosso progresso moral, a nossa evolução intelectual e moral, formos galgando mais alturas de entendimento, nós vamos fazer aquilo que Kardec pergunta lá no início, se eu não me engano, é a pergunta 16 do Livro dos Espíritos. Não tenho muita certeza não. Mas, o que Kardec pergunta? Pode o homem compreender a intimidade de Deus? Aí os Espíritos respondem, não, falta-lhes um sentido. Não é que falta um sentido, falta-lhes o sentido. Qual é esse sentido? O sentido moral. O sentido moral. Você pega uma criança de 5 anos de idade, lê para ela o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, que eu considero, para mim, no meu entendimento, é o meu porto seguro. Quando a carrapeta começa a ser apertada muito na minha jornada, eu corro o capítulo 6, o Cristo Consolador, que ele me conforta. Aí você pega e lê, mas lê com emoção mesmo. Sabe que quando a gente lê com muita atenção esse capítulo 6, a gente chora. Eu, pelo menos, choro. Lê. A criança vai olhar para a tua cara, se for meu neto, vai falar, vô, está chorando por quê? O que foi, vô? Por que você está triste? Ela não vai conseguir apreender do que você está lendo, pela idade dela, 5 aninhos. Então é mais ou menos isso que os espíritos superiores falam a Kardec. Como nós tivemos nossa capacidade moral em estágios inimagináveis para a gente, aí nós poderemos compreender a intimidade de Deus. Mas eu tenho também um aviso muito claro para dar para todos nós aqui, os irmãos encarnados e desencarnados. Eu tenho uma notícia para dar. Não vai ser na Terra que esse entendimento nos chegará. Não vai ser aqui nesse planeta que essa possibilidade que será possibilitada. Por quê? Lembra que nós estamos num planeta de prova e expiação? O que é que tem antes de um plano de prova e expiação? Um planeta primitivo. O que é um planeta primitivo? É aquele planeta do Homo sapiens, aquele que vivia na caverna, que ainda não tinha descoberto o fogo, nem a roda, era uma vida extremamente rústica. E, para se ter uma ideia, sabia que o esqueleto mais antigo de um Homo sapiens encontrado, que data em torno de 60 milhões de anos atrás, o mais antigo. Perdão, 2 milhões de anos atrás, o mais antigo. E segundo os estudos científicos, aquele homem viveu a façanha quantidade de 30 anos. Não tinha possibilidade de um homem atingir maioridade nesse período inicial, como o planeta permitiu, porque era pela rusticidade da vida. O homem tinha que correr atrás dos animais para batê-lo, mas sem arma, sem ferramenta, era uma atitude muito temerosa, porque os animais também não ficavam lá paradão esperando ser mortos, né? Eles também reagiam, ou fugindo ou contra-atacando. Então essa figura de plano primitivo, provavelmente nenhum de nós passamos por essa oportunidade aqui na Terra, mas quando chegamos na condição de Homo sapiens sapiens, aí sim, aí vem a teoria, como está lá em Exilatos de Capela e também no A Caminho da Luz, a transmigração de almas de outros planos para cá, para ajudar no desenvolvimento, a princípio, intelectual da humanidade, que aqui já se encontrava. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca para nós 5 grandes raças-mães. Dessas 5 grandes, 3 vieram de fora. Os judeus, o povo hebreu, é remanescente de outro planeta, os arianos, que hoje seriam o que nós chamamos da Europa, e os hindus. São essas 3 raças, componentes das 5 raças-mães que vieram aqui para o planeta para ajudar no progresso daqueles que aqui estavam, e as 2 raças que já existiam aqui no planeta, que eram os orientais ou os chineses e os africanos, ou os de pele negra. Dessas 5 raças que se originou toda a
a sociedade terrena até os dias de hoje. E nós vemos que, embora tenhamos uma expressão menor daquelas inteligências que aqui chegaram, ainda hoje eu lia sobre os sumérios, que eram anteriores aos egípcios, mas não anteriores aos hindus, nem aos chineses. Mas eram inteligências que foram se desenvolvendo pelo aprendizado que trouxeram de outras esferas, de outros planetas. E essa questão de nós não sermos daqui, não iniciarmos a nossa jornada evolutiva aqui na Terra, é que Paulo fala para a gente na carta aos Hebreus que nós somos estrangeiros nessa Terra. Mas não pela condição de que nós temos o conhecimento do Evangelho, conhecimento, não entendimento. Que nós temos o conhecimento do Evangelho que nos caracteriza como sendo seres à parte, nada disso. Os nossos irmãos da Igreja Protestante, eles entenderam essa afirmação de Paulo como sendo que quem é cristão é melhor do que qualquer outra denominação. E se nós fôssemos avaliar que aqui na Terra existem cerca, catalogadas, segundo as agências internacionais, catalogadas cerca de 20 mil religiões. Na mais diferentes expressões. É que nós nos colocamos apenas nas religiões cristãs, as muçulmanas e o hinduísmo. Só para poder deixar bem entendido, o espiritismo não é considerado nem como seita por essas organizações internacionais, porque é um número muito pequeno de adeptos. Mas que bom que é. Que bom que é. Porque a gente assim atende uma proposta do senhor Allan Kardec, que ele fala para a gente na revista Espírita, que a doutrina espírita não tem o interesse e nem busca angariar adeptos. Ah, você é espírita? Não, coitado de você. Vai para o umbral, você sabia? Aí ele vai perguntar, o que é umbral? Não, é inferno do católico, é a mesma coisa, só muito longe. Nós queremos nos colocar em situações superiores aos outros, quando não é realidade. A partir do momento que nós saímos do conhecimento da doutrina espírita para o seu entendimento, como diz Emmanuel, é a aplicação do Evangelho de Jesus nas nossas vidas, então aí sim, faremos diferença, mas não seremos diferentes. Faremos diferença, porque aí não agiremos na mesma intensidade que muitos irmãos agem diante de uma contrariedade, diante de uma insatisfação, diante de uma dificuldade, diante de um desencarne de algum familiar nosso. Então essa percepção nossa dos anjos está associada muito mais de forma mitológica do que propriamente dita de uma certa racionalidade. Mas, que história é essa que os anjos caíram, né, ou foram expulsos do paraíso, que originou a perda do paraíso? Eu, quando mais novo, eu confesso para vocês, eu tinha uma bronca danada de Adão e Eva. Porque não diz lá, né, que pela decisão deles, né, de comerem da árvore da sabedoria, eles foram expulsos do paraíso e com isso eles criaram o pecado original. Não está escrito? Agora, gente, eu nem estava lá nessa época. Por que eu tenho que fazer parte desse pecado original que todo ser na Terra já nasce pecador? Olha a imagem que nós foi criada para nós ao longo de muitos séculos de reencarnações. Então, quando fala da questão dos anjos decaídos, se nós já sabemos que o anjo é um espírito puro, que alcançou um dos mais altos graus de progresso moral e intelectual, esse espírito, ele faria o mal para alguém? Ele estaria recheado do desejo de vingança, de posse, de disputa? Kardec fala assim para a gente lá na questão 101 do Livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos, características gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. No final tem meu CPF, eu não sei porquê, mas está aqui.
que me caracteriza ainda como espírito imperfeito a questão de que a matéria ainda fala mais alto dentro de mim do que as conquistas espirituais. Evaldo, você vai desencarnar amanhã para que você continue seu progresso. Deus me livre. Desencarnar amanhã, vou fazer aniversário mês que vem, eu vou desencarnar? Não, isso é falta de consideração, né? Deixa para desencarnar quando eu estiver lá com 120 anos, apesar que eu já combinei com a minha esposa. A gente vai até 92, né, amor? Está programado já, sabe assim? Até 92 ela falou que me aguenta. Daí para lá e já é um outro processo que a gente vai ter que discutir, mas o importante é chegar aos 92. Então, quando eu tenho essa apreensão em relação ao tempo que eu estou na matéria, a necessidade de ficar encarnado, de não aceitar determinadas proposições, seja da lei da natureza, ou seja das leis espirituais, quando eu tenho essa dificuldade, me caracteriza como um espírito imperfeito, porque eu ainda sou egoísta, orgulhoso, vaidoso, prepotente, sabe? Sabe por que você está falando assim? Para tu falar assim comigo, está pensando que tu é quem? É a maior bobeira que a gente toma na nossa jornada, quando acha que determinada situação, seja olha, na casa espírita também tem, sabe? Por incrível, aqui não, só na minha, lá em Jacarepaguá, Centro Espírita, Casa do Caminho, Chico Xavier. Eu já falei, o dia que o presidente da minha casa vê as palestras que eu faço, eu acho que ele nunca mais deixa eu entrar lá, porque eu só falo mal de lá. Por quê? Porque é lá que eu convivo. É lá que eu convivo, é lá que eu tenho as minhas experiências de alegria e de menos alegria. É lá que eu ajo de forma indevida com o meu próximo. Eu chego aqui, eu vou abraçar o meu irmão, vou abraçar todo mundo aqui, feliz da vida, como foi embora. Meu irmão é tão bacana. Aí fala igual minhas filhas, quando alguém fala assim, eu queria tanto que ele fosse meu pai. Aí as minhas filhas falam assim, vai morar com ele. Né, Beli? Dá pra aturar ele todo dia. Vai ver se é uma delícia tão grande assim. Então, quando o aspecto da vida material ainda grita dentro de mim, isso quer dizer que eu ainda estou na condição de espírito imperfeito, que habita um plano de prova e expiação. E ele tem aqui várias categorias desses espíritos. Tem espírito impuro, são inclinados ao mal. Graças a Deus nós já não somos inclinados ao mal. Ainda praticamos o mal. Como assim, Paulo? Porque os espíritos dizem a Kardec que não fazer o bem é o mal. Então, se eu ainda não passo, seja bem-vindo, se eu ainda não pratico todo o bem que me é possível, eu ainda faço o mal. Né? Então ele diz, né, os espíritos impuros são inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Espíritos levianos, esse aqui é terrível, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Tu vai progredir, né, Ivan? Vai ficar um espírito puro nessa existência? Sabe? Isso é zombaria. É zombaria. Eu demorei muito a aprender que como é que a gente fala aquilo que menospreza o outro? Sarcasmo, não. É sarcasmo? Também. Quando você usa de sarcasmo, você não está sendo inteligente, não. Você está sendo maldoso. Você está sendo maldoso. Quando você diminui o outro numa brincadeira e o outro se aborrece, aí você fala assim, poxa, eu estava brincando, não pode mais brincar com você? Mas na realidade, o que eu queria era menosprezar o outro. É diminuir o outro para que ele não tenha possibilidade de fazer o que eu acho que eu sou capaz de fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado com a zombaria ou com o zombeteiro. Espíritos pseudo-sábios, esse aí eu acho que está comigo. Dispõe de conhecimento bastante simples, porém crê em saber mais do que realmente sabe. Olha, eu li ontem no jornal que amanhã vai chover. Eu sei. Não espera nem a pessoa terminar a ideia, né? Já coloca o eu sei na frente, mas você... Não, vai chover amanhã, mas é lá em Nova Iguaçu, não é aqui não. É só lá que vai chover. Não, eu sei também, eu já sei. Sabe? O pseudo-sábio, ele julga que sabe e faz afirmações categóricas sobre aquilo. Esse livro aqui é muito bom. Já li. É mesmo? Já li tudo. Conheço tudo.
Aí tu faz uma pergunta, você quer que eu lembre uma por uma? Sabe? A gente quer tomar uma postura de uma sabedoria que ainda estamos muito distantes, por isso que o título é de pseudo, sabe? Espíritos neutros, nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Sabe quem são esses espíritos? Aquele que está em cima do muro. Sabe? Fulano, você é a favor? Não sei, vamos pensar direito. Ah, então você é contra? Não, também não sou. Vamos com calma, não é assim. Sabe, é aquele que fica em cima do muro. Por quê? Porque ele quer ser... A maior dificuldade de nós, no nosso processo de progresso moral, é querer ser aceito por todos. É o primeiro passo para a derrota. Porque quando você quer ser aceito por todos, você perde a sua personalidade e deixa de exercer o direito de contestar, de negar. Dentro do movimento espírita, não há a possibilidade de voltarmos a criar aquele sentimento da infalibilidade papal. Isso foi a característica da Idade Média, no desenvolvimento chamado da 1000 anos de trevas, foi quando estabeleceram no século XII a infalibilidade papal. E muita casa espírita tem dirigente querendo ser o dono da infalibilidade espírita. Eu sei tudo. É o prenúncio da arrogância, né? Da prepotência. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí ele termina na sexta classe com espíritos batedores e perturbadores. Ainda tem espíritos batedores. Encarnado, então, depois do advento do celular, é uma tristeza. Sabe? Quer ver a agonia, muitas das vezes, de nós, é falar assim, tem uma caixinha ali fora, antes de entrar no celular lá. Não, mas se eu tenho que pegar trocado, é melhor ficar aqui no meu bolso. Não vou mexer. Mas você senta na cadeira e mesmo, sabe? Bota a mão, aí acha que ninguém está vendo, como se a espiritualidade não estivesse presente na nossa casa, né? Aí bota assim, abaixo da linha de visão, para ver se tem alguma mensagem do WhatsApp. Nós estamos sendo espíritos perturbadores da tarefa a partir do momento que nós nos desconectamos daquilo que está acontecendo aqui. Essas que eu falei é tudo categoria dos espíritos perfeitos. É um obsessor encarnado. Olha, você sabe qual é o meu problema? É quando que eu vou passar pela desobsessão. Sabe? Porque muitas das vezes nós agimos como obsessor. Quem é o obsessor? O obsessor não é um espírito diferente do Evaldo, não. Só que ele tem uma ideia fixa. Ou que André Luiz chama, lá no livro Entre a Terra e o Céu, de monoideia. Eu só estou interessado em uma coisa, chegar na casa espírita, tomar meu passo, botar meu nome na caixinha e ir embora. Porque meus problemas vão ficar lá, eles que resolvam. Em momento nenhum eu tenho uma consciência que eu venho à casa espírita para escutar uma palestra, participar de um curso, para que eu modifique as minhas atitudes, a minha conduta. Eu não posso, mas na condição de estudante da doutrina espírita, dizer que o Evangelho é muito bom, mas é impraticável. Se fosse assim, Jesus não teria vindo. Não teria vindo para nos ensinar. Lá na nossa casa nós temos um trabalho espiritual com o Dr. Herman, com a equipe do Dr. Herman. E todas as vezes que alguém pergunta assim para ele, fala assim para ele, Dr. Herman, isso é muito difícil. Ele dá a mesma resposta e me obrigou a não falar mais essa expressão. Mas ele fala, difícil é aquilo que ninguém fez. E tudo que nós precisamos fazer para o nosso progresso, Jesus fez. Nos ensinou como é. Né? Se um irmão bate na tua face esquerda, ofereça a direita. Ele demonstrou isso. Como? Não se vingando daqueles que o condenaram à crucificação. Então, a nossa condição, eu gosto de uma frase, sabe, do Chico. Chico pergunta a Emmanuel qual a definição de criminoso. Aí Emmanuel olhou para Chico e falou assim, criminoso somos todos nós quando descobertos. Por quê? Porque você está dentro de um ambiente, como uma casa espírita. Mas digamos que a Isabela, minha filha, não seja familiar meu e não goste de mim. E eu, Paulo, se eu soubesse, eu não tinha vindo.
É o crime da intolerância. Sabe? É o crime de não amar o próximo como a ti mesmo. Só que ela pensou. Ninguém aqui ouviu, mas a espiritualidade ouviu. E aí, quando ela estiver no processo de retorno à espiritualidade, ela vai ver na tela mental os dardos mentais que ela me mandou, porque ela disse que não gostava de mim. Aí ela vai se sentir o quê? Criminosa. Então, por isso que Emmanuel fala que o criminoso, a definição clássica para nós aqui, um plano de prova e expiação, somos todos nós quando descobertos. É por isso que já há alguns anos para cá, não se usa mais o termo obsessor. Porque dá uma aparência de muita intimidade da gente com eles, sabe? Pelas nossas atitudes. Mas sim colocamos como os irmãos enfermados ou enfermos. Porque também somos. Né? Também somos. Aí ele vem para a segunda ordem, que são os bons espíritos. É o nosso objetivo, né? Sair da condição de espíritos imperfeitos para os bons espíritos. Caracteres gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Espírito inferior, característica: predominância da matéria sobre o espírito. Dos bons espíritos, a predominância do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Durante muito tempo, eu entendia que a primeira criação do espírito é o pensamento, certo? A primeira atitude nossa é criar um pensamento. Então, eu entendia que era a primeira criação de eu, espírito, era o pensamento. Aí eu fui estudando um pouco e peguei um livro chamado Pensamento e Vida, de Emmanuel. No capítulo 2, Emmanuel vem falar para a gente sobre a vontade. É um capítulo sobre a vontade que eu recomendo que todos leiam. Nesse capítulo, Emmanuel fala para a gente que a primeira criação do espírito é o desejo. É aquilo que você almeja conquistar ou almeja ser ou conquistar. Esse desejo, ele é revestido pelo pensamento. Quer ver uma ideia? Vamos dizer que a gente esteja com desejo de comer, de tomar um sorvete de morango. Não, de chocolate, minha esposa não gosta de morango. De chocolate. Um sorvete de chocolate. No nosso pensamento, a gente já não idealizou um sorvete, seja de palito, ou seja, um pote, né? O meu irmão lá já pensou no pote, né? Que era até mais quantidade para não faltar, né? Aquele de 2 litrão, né? A gente não pensou num sorvete. O desejo fui eu que lancei, quando falei do sorvete de chocolate. Mas eu encontrei eco quando você, no seu pensamento, você vestiu a minha palavra com esse pensamento. Então, o Emmanuel fala que a primeira criação do espírito é o desejo, o segundo é o pensamento. Mas todos eles são administrados pela vontade, o querer fazer. Levantar daqui e em algum lugar comprar um sorvete. Isso é a vontade. E aí, para complicar um pouco mais a nossa situação, o doutor Bezerra de Menezes, numa mensagem através do Divaldo, o doutor Bezerra cita para nós um adágio popular muito conhecido. Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Não é? Ditado popular não é assim? O doutor Bezerra mudou. Ele falou: diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas. Se eu pensar permanentemente no bem, eu tenho certeza que o seu Guarani vai andar lado a lado comigo, me ajudando a eu ajudar outras pessoas, porque o meu pensamento é no bem. Então, quando nós atingirmos a condição de bons espíritos, nós estaremos tendo um domínio sobre a matéria, apesar do sorvete ser uma boa pedida, mas não é hora para isso. Eu, no meu caso, tenho que ser diet, porque senão me complica a história, ou para outro não pode ser com muita gordura, porque também complica a história. Então, para evitar qualquer problemática, eu prefiro não tomar sorvete e continuar fazendo palestra. Então, a partir do momento que os meus desejos espirituais superam as minhas necessidades materiais, eu estou caminhando para ser um espírito bom. Ou bons espírito bom, não. Bons espíritos, porque Jesus fala para a gente, bom é só o Pai que está no céu, é atributo de Deus. E nessa condição da segunda ordem, ele coloca os espíritos benévolos.
A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhe prestar serviço aos homens e protegê-los. A bondade é neles qualidade dominante. Qual a diferença de fazer o bem e ser bom? Fazer o bem é circunstancial. Nós temos 5 filhos. Então, nós somos interessados em ajudar e fazer o bem para os nossos filhos. Tudo certinho. Não tem nada de errado nisso. Agora, se eu for bom, eu estarei interessado em ajudar todos aqueles que estiverem próximos de mim. O bom é incondicional. Fazer o bem tem uma condicionante. Eu faço bem a quem eu amo, a quem eu quero bem, ou quem me quer bem. Então é uma troca, e é diferente de ser bom. Ele fala, espíritos sábios, distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos. Como é que a gente poderia identificar o espírito sábio? A gente pega o nosso querido benfeitor Emmanuel, que consegue, numa frase do Evangelho, fazer 5, 6 textos, numa frase do Evangelho. É uma capacidade que ainda a gente se fica envolvido nessa harmonia, mas ainda é muito difícil de a gente alcançar quando a gente tem a limitação intelectual. E aí ele fala, na terceira classe, espírito de sabedoria, na segunda classe, espíritos superiores, reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Quem a gente poderia distinguir no plano material nesse padrão? Eu, particularmente, perdoe a minha ignorância, mas não vejo ninguém nessa condição. Aqui na Terra, encarnado. E aí a gente vai para a primeira ordem, espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Um anjo chegou à condição de espírito puro. Ele pode errar? Nem encarnado. Diz Kardec para a gente, lá na Revista Espírita, fevereiro de 68, ele diz que mesmo encarnado, um espírito puro não erra. Mas não é a última estação desse progresso não, porque lá Menem fala para a gente, nessa mensagem da Revista Espírita, de 1868, ele fala que quando chega na categoria de espírito puro, totalmente distanciado de qualquer necessidade material, o interesse é só cumprir a vontade de Deus, ele é convidado a entabular uma nova jornada para chegar a Cristo. Eu ia perguntar isso agora, porque o palestrante falou isso uma vez aqui. Ele falou que quando chega no espírito puro, já tem outro degrau até você chegar a Cristo. Isso. E quando você chega a Cristo, você tem que entender que outros espíritos chegaram a ser Cristo há mais tempo do que aquele que chegou. Tanto que um irmão chegou, vou dar 5 minutos, um irmão chegou para Chico e falou assim, Chico, você acredita que nosso Senhor Jesus Cristo é o espírito mais evoluído do universo? Aí o Chico falou assim, daquele jeito bem mineirês dele, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo tenha compaixão de mim e entenda o que eu vou falar. Porque, segundo o seu Emmanuel nos comenta, nosso Senhor Jesus Cristo é o Cristo planetário, é o responsável pelo nosso planeta, nosso governador, nosso guia e modelo. Mas aí fala assim, Chico, mas no Sol, que rege todos esses planetas que estão ao redor, também tem um Cristo, que é mais experiente que o nosso Cristo, que o nosso Jesus. E é uma questão de lógica. Por quê? Porque você tem o sistema solar, você tem um conglomerado de estrelas, você que também tem um Cristo que rege. Por exemplo, nós estamos associados à constelação de Hércules, que segundo a ciência tem em torno de 150 mil estrelas na constelação de Hércules. E nessa constelação de Hércules também tem um Cristo que rege a orientação. Então, anjo decaído, impossível de acontecer. E como nós temos a ideia de que viemos de um plano de melhor condições e fomos extraditados para cá pela rebeldia de não seguir a lei de progresso, aí nós achamos que perdemos um paraíso, como muitos de nós. Se não mudarmos a nossa conduta, também seremos convidados a nos retirarmos
para planos outros de prova e expiação ou planos primitivos. E sairemos daqui naquela certeza de que aqui também é um paraíso.